Olá, paz do Senhor, jovens! Está no ar mais uma edição do programa Os Dias da Minha Mocidade. E você, especialmente, é o nosso convidado para assistir os temas que temos abordados. É isso mesmo. Toda semana, um tema novo, especial, produzido pelos jovens para vocês, jovens servos do Senhor, e para você, jovem, que está aí pegando uma carona. Estava na TV aberta, parou para assistir. Você também é o nosso convidado. Vem assistir. São temas ligados ao cotidiano dos jovens, que pode ajudar na vida familiar, na constituição do lar, na vida profissional e principalmente na vida espiritual. E agora vocês vão ver quem está comigo hoje aqui no estúdio. O pastor Diniz Cipreste, do Conselho Presbiteral da Igreja Cristã Maranata. Seja muito bem-vindo, pastor. Pai do Senhor a todos, uma alegria estar aqui participando desse programa, da continuação, né? Deus tem nos abençoado maravilhosamente através desse trabalho dos jovens. Quando dizer produzido pelos jovens, é produzido por eles mesmos. Nós somos aqui só coadjuvantes, mas eles que preparam todo o material para esse Uma trabalho. bênção, glória a Jesus. Estamos também aqui com a Nínive, que vai representar aqui os jovens, cuidar deles, chamar eles para pergunta, não é isso mesmo, Nínive? Isso mesmo, Andréia, Pai do Senhor, pastor Diniz, os jovens aqui, que são, Andréia, da igreja de Praia da Costa, aqui em Vila Velha, são da igreja do pastor Diniz. Pastor Diniz trouxe seus jovens, que bênção maravilhosa. Partezinha, uma boa representação dos jovens de lá. Praia da Costa 4, aqui de Vila Velha mesmo, no estado do Espírito Santo. Isso, quero cumprimentar também você, jovem, que está nos assistindo, e como o pastor Josias sempre diz, André, hoje ele não está aqui no estúdio conosco, mas ele sempre fala que a juventude está aqui, né? Então, quero cumprimentar todos que estão nos assistindo e já convidar também você. Hoje o nosso tema é sobre os jovens e as redes sociais. Então, já quero deixar aqui o convite para quem está nos assistindo, para curtir, comentar nesse programa, compartilhar. Já vai lá buscar o programa da semana passada, que está muito interessante. Nós falamos aqui, pastor Diniz trouxe resposta às perguntas dos jovens sobre paciência, sobre autocontrole na rede social. Que é muito importante, né, Nínive, nos dias atuais. Sobre como usar com sabedoria, com equilíbrio, né, aproveitando aí o tempo da melhor forma. E hoje nós temos também já muitas perguntas aqui. Os jovens são da igreja do pastor Diniz, mas eles trouxeram perguntas. Eles capricharam, né? Eles não ficaram com vergonha, né? Eles ficaram à vontade. Inclusive, deixa eles à vontade. Se eles quiserem fazer mais de uma pergunta fora do script, não tem problema não. Com certeza, podem com fazer. certeza. E você que está nos assistindo, com certeza as dúvidas dos jovens aqui pode ser uma das suas dúvidas também sobre o uso das redes sociais. Então, fique conosco aí para acompanhar tudo que vai ser transmitido. Quem vai começar hoje fazendo a pergunta, Andréia, é o Davi. Paz do Senhor, Nínive, Paz do Senhor, Andréia, Paz do Senhor, pastor. Nós vivemos numa sociedade, num mundo que hoje é muito tecnológico e tem caminhado cada vez mais para isso, onde as redes sociais têm sido presentes no cotidiano, diariamente, nas nossas vidas. Atrelado a isso, a vaidade humana. É natural do homem ter uma vaidade em si. E a pergunta em questão seria: como podemos fazer para combater essa vaidade nos meios das redes sociais, deste mundo online que vivemos? Muito bem, Davi. Segundo disse Salomão, muito antes de existir rede social, tudo é vaidade. Tudo é vaidade. Mas a gente precisa ter um cuidado no uso da rede social, porque até isso daí você vê até fora do âmbito da igreja, as pessoas dizendo do excesso de exposição. As pessoas estão, por vaidade, as pessoas acabam se expondo muito. E tem certas coisas, inclusive da família, que devem ficar na intimidade da família. E hoje, essa vaidade, essa exposição, quem tem um filho pequeno, uma criança, você tem que ter cuidado do que você vai expor de foto do seu filho, do local que seu filho frequenta, de onde seu filho estuda. Então a palavra de Deus manda a gente ser simples como as pombas e prudente como as serpentes.
Às vezes você vai fazer uma viagem e a pessoa vai dizer aonde está. E eu já vi instrução, e olha que eu não sou um expert no assunto. Eu uso rede social, como eu sou mais antigo, eu uso muito comedidamente, porque isso não fez parte da minha juventude, nem da minha infância. As pessoas hoje nascem nesse meio. Mas a gente procura se instruir. Se você vai fazer uma viagem, você deve tomar cuidado de postar alguma coisa depois que você saiu de lá. O mundo é mau. Nós vivemos dias hoje onde pessoas usam redes sociais e internet em geral para cometer crime. E aí você vai se expor, dizer o lugar que você mora, a hora que você sai, a hora que você chega, por uma vaidade, a joia que seu marido te deu, né? Olha, meu marido me deu, para quem pode, né? Olha, meu marido me deu uma joia caríssima. Você está se expondo e está se expondo a um risco. Você postar... Expondo toda a sua família toda a também, sua família, né? sua casa, o horário que você sai, o horário que você chega. As pessoas acabam perdendo, assim, a noção de que tem um mundo virtual, mas tem um mundo real. É uma ingenuidade, né? É uma ingenuidade, mas a vaidade leva as pessoas a perderem a noção das coisas. As pessoas querem se expor tanto, e às vezes expõem também, e o servo de Deus precisa ter muito cuidado com isso, a intimidade. Tem certas coisas que devem ficar entre o namorado e a namorada, o marido e a esposa. E as pessoas vão para a internet e as pessoas acabam se expondo. E a gente o homem não pode perder o equilíbrio. E saber usar. E a vaidade chega assim a um ponto de levar o homem a se tornar um tolo, porque às vezes vai prejudicar a sua carreira profissional. Você vai transparecer para alguém que poderia te contratar e que muitas vezes vai checar sua rede social para saber quem você é, uma pessoa fútil, uma pessoa sem valor. A sua moral, como servo de Deus, então, nós temos que ter uma preocupação com o testemunho e não podemos deixar que a vaidade nos leve a uma exposição que seja uma carnalidade, uma exposição que não é da nossa conduta. O servo de Deus, em tudo, nós nos pautamos pela sobriedade, é o equilíbrio. E até mesmo aí vai outra coisa. Você não pode fazer da sua vida espiritual uma vaidade também. De você querer ir para a internet, parecer o que você não é. Expor uma santidade que você não tem. Isso pode também ser uma vaidade. Você pode usar a internet para evangelizar, você pode usar a internet para falar de Jesus, mas em tudo na nossa vida, a vaidade na vida do servo de Deus, o pastor falou que tudo é vaidade. De certa forma, tudo é vaidade. Tudo é vaidade porque tudo vai passar, tudo é passageiro. Mas para nós o que vai permanecer é a fé, é o amor, é a salvação. Fora isso, as coisas são vaidades nesse aspecto, né, que tudo é passageiro. Mas o servo de Deus, ele é comedido, ele é equilibrado, ele não é dado a excessos, nem na exposição da vida espiritual, de querer parecer que ele é alguma coisa na vida espiritual melhor do que os outros, e nem na vida secular, essa exposição que pode colocar até a nossa família em certo risco, exposições desnecessárias, né? Está respondido, Davi? Amém. Amém, glória a Jesus. Agora nós temos a participação de um jovem e ele vai contar uma experiência para nós. É o jovem Natanael Lucas, de Florianópolis, Santa Catarina. Fala, jovem! Paz do Senhor, irmãos. Sou o jovem Natanael Lucas, congrego atualmente na Igreja Cristã Maranata do centro de Florianópolis, Santa Catarina, sob o ministério do pastor Alexandre Oliveira. Vim compartilhar um pouco da minha experiência com a obra do Senhor nas redes sociais. Eu faço parte de um grupo de vigília de oração, onde, junto a outros jovens, senhoras, obreiros e diáconos, oramos uns pelos outros e também prestamos assistência. Dentre as várias experiências que pude ter com este grupo, uma se destaca em minha caminhada, pois envolve a evangelização.
uma colega, também jovem, dos meus estudos, veio por conta própria, apesar de não termos muita proximidade, perguntar sobre a igreja da qual fazia parte. De pronto, passei a enviar os links de culto e também levar os motivos de oração para o grupo de vigília. Com o tempo, acabamos perdendo o contato e acabei recebendo uma notícia com muito pesar de que ela havia falecido. Fiquei muito aflito e fui buscar no nosso histórico de conversas qual havia sido a nossa última interação. Para minha grata surpresa, descobri que havia sido justamente o convite para participar do evento do Trombetas e Festas, convite este que ela aceitou. Naquele momento, o Espírito Santo testificou em meu coração de que naquela oportunidade eu havia sido usado para entregar a última mensagem para aquela vida. Glorifica ao Senhor por esta oportunidade e por poder compartilhar esta bênção com o corpo. A todos a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Jesus, Natanael. Que experiência maravilhosa, não é mesmo, pastor Diniz? Gloriosa. Natanael primeiro mora num lugar lindo, né? Não sei aí quantos ouvintes aí conhecem Florianópolis, mas é um lugar de uma beleza extraordinária. Mas, Natanael, nós devemos anunciar o Evangelho. O servo de Deus, e muitas vezes eu vejo pessoas dizerem equivocadamente, pessoas dizerem assim, eu não sou evangelista. Olha, todo salvo foi chamado para ser um evangelista. Porque o nome evangelho já diz boas novas. E nós evangélicos somos os propagadores de boas novas. E o Senhor não incumbiu pastores e diáconos de pregar o evangelho, mas ele disse a todos, ide e anunciai este evangelho a toda criatura. Esse ide e anunciai é para o salvo. Por que o salvo pode anunciar? Porque você vai anunciar aquilo que é a sua experiência, se você é salvo. Não é anunciar uma religião, para nós, no caso, Maranata, não é pregar a igreja Maranata. É anunciar a boa nova, a salvação em Cristo Jesus. O Senhor desceu da eternidade, morreu, ressuscitou, Ele está vivo e Ele está salvando o homem. Anunciar o que é a salvação, a paz que o homem pode ter de andar com Deus e de sabermos esse privilégio que você teve de usar uma rede social. Antigamente era mais difícil de pregar o evangelho, digamos assim, mas hoje a rede social não tem nem desculpa, porque você tem uma ferramenta extraordinária onde você pode falar para centenas de pessoas. Eu já vi alguém dizer que o ruim da internet e das redes sociais é que ela deu voz, né, a qualquer bobo, a qualquer desqualificado, passou a ter voz. Mas, por outro lado, como tudo é uma via de mão dupla, ela deu voz também a muita gente que tem coisa boa para dizer. E nós, servos de Deus, temos algo excelente para dizermos para o mundo, que não é a pregação de uma religião, mas é levar o homem ao conhecimento da verdade, ao conhecimento do Senhor Jesus. E nós nunca, quando estamos com alguém, seja alguém da família, seja um querido, seja alguém distante, mas nós não devemos perder a oportunidade, porque nós nunca sabemos se vai ser a última oportunidade. Eu lembro de um livro que eu li de um pregador que ele foi tomado de uma grande tristeza, que ele teve a oportunidade de pregar para uma multidão, era uma evangelização e ele pregou para uma multidão. E no outro dia ia ter um outro culto. Então ele falou bem assim, olha, hoje eu não vou fazer apelo para quem quer aceitar Jesus, não. Vocês que vieram hoje, meditem no que eu falei e amanhã vocês retornem e eu vou fazer um apelo. E na saída daquele culto houve um acidente e várias pessoas faleceram. E ele falou, e ele ficou assim, sentiu uma culpa muito grande, porque você não pode deixar para depois a pessoa ter uma oportunidade de ter um encontro com Deus. E Deus te usou, meu irmão, Natanael. O Senhor te usou para anunciar boas novas. Pode vir alguma coisa boa, né, da Galileia, pode vir, vem e vê. Foi isso que você fez. Você anunciou e Deus deu uma oportunidade. E tão fácil hoje pregar o Evangelho, né? Você manda um link de um culto, você está pregando o Evangelho. Você mandou o link
do Trombetas e Festas, onde foi anunciado o momento atual que o mundo está vivendo, os sinais proféticos que se cumprem nos nossos dias e que Jesus vai voltar. E ela teve essa oportunidade maravilhosa de um encontro com o Senhor, e certamente isso não foi sem propósito, Natanael. O Senhor continue te abençoando e te usando nesse trabalho maravilhoso. Glória a Jesus. Pastor, enquanto o senhor falava a respeito da rede social, dessa última mensagem, eu fiquei pensando o seguinte: o senhor falou, antigamente não tinha rede social, então íamos para as ruas, íamos para as cidades, igual o senhor, quando era jovem, ia pregar, então gastava ali o tempo de viagem, correto, do seu final de semana, chegava lá, pregava para 100 pessoas, 200 pessoas. Aí, nós jovens aqui hoje, eu já estou me incluindo como jovens, nós jovens hoje, o senhor também, a gente às vezes posta um post assim, do culto, domingo, lá na minha igreja, fazendo um convite. Você faz o post na rede social, você gasta ali 1 minuto para fazer esse post, colocar lá nos stories, depois você olha assim, 1000 impressões, 1000 pessoas foram convidadas. Então a rede social, ela tem hoje, vale ressaltar isso, né? A agilidade, a rapidez e o alcance, as impressões são gigantes. Então é um recurso que o servo, que o jovem realmente tem que investir para evangelizar, correto? É verdade. Hoje você pega uma postagenzinha, às vezes você vai alcançar milhares de pessoas e é Em uma pouco tempo. oportunidade de, em pouco tempo, você falar para milhares de pessoas. E isso é algo extraordinário, né? É uma ferramenta maravilhosa de você divulgar o evangelho e a salvação. Uma experiência como Natanael teve aí, contou para nós, é algo glorioso. E aí, Nínive, mais perguntas? Temos mais perguntas. Agora o Rafael tem uma pergunta já preparada também. Rapaz, senhor pastor, com as redes sociais passando a ser o centro da atenção das pessoas, como que nós podemos fazer de forma específica, assim, para evangelizar por meio das plataformas? Rafael, nós tivemos um bom exemplo aí Dos links. do Natanael, dos links que foram mencionados. É uma oportunidade extraordinária. Muitas vezes até tem pessoas, e esse era meu caso quando eu era jovem. Eu até hoje meus filhos riem quando eu digo que eu sou tímido. Você dá aula num seminário e tem lá milhares de pessoas, e online, então, milhares e É milhares. difícil de mensurar quantas É pessoas difícil de assistiram você hoje. saber quantos assistiram. Aí quando eu digo que eu sou tímido, meus filhos riem, né? Mas eu sempre fui muito tímido. Quando eu era jovem, eu era muito tímido. E às vezes o tímido, você tem essa dificuldade de você anunciar o evangelho. E tem até coisas engraçadas, né? Trazer algo pitoresco aqui. Quando eu estava na faculdade, um colega da faculdade, logo no início da faculdade, numa rodinha assim, a gente se conhecendo, ele disse: não gosta de crente. Aí eu falei bem assim: você não gosta de crente? Ele disse: não. E eu prontamente me identifiquei. Eu disse: eu sou crente. Ele disse: você me desculpe, eu me expressei mal. Não é qualquer crente. Eu não gosto de crente chato, assim, igual da Igreja Maranata. Eu falei: pois é dessa igreja que eu sou. Tava difícil, hein? Aí ele ficou mais sem graça ainda. Mas foi uma oportunidade de falar para ele, né? Porque a reclamação dele é que ele tinha um vizinho que insistia muito com ele. Então ele achava que o Maranata era assim, um crente. E na nossa convivência, ele pôde ver, e às vezes tem isso, né? Falta sabedoria, às vezes, a alguém, né? Que você deve pregar o evangelho, mas você não vai lançar pérolas aos porcos. Se a pessoa não quer, não cabe a gente ficar insistindo e falando com quem não quer. É diferente uma pessoa que quer debater com você, mas ela tem interesse num debate saudável. E a gente tem essa oportunidade. E hoje, mesmo quem é tímido tem uma facilidade muito grande, porque você está falando com quem não está pessoalmente com você, você está mandando um link, é um culto especial que vai ter na sua igreja. E eu digo mais, hein? A vida do servo do Senhor, vocês jovens, acabou de passar no vestibular, não é isso, Mateus? Passou no vestibular? Então aproveita, faz um culto, vai na rede social e coloca lá para os seus amigos de rede social, os que te seguem, coloca: vocês estão convidados para um culto hoje à noite. Vai ter um culto especial na minha igreja.
culto de glorificação, porque eu fui aprovado para medicina. Não é? É um motivo? É um motivo de alegria, mas é um motivo de evangelização. Você faz disso um motivo de evangelização. É seu aniversário? Ah, tudo bem. Vou fazer uma festinha na minha casa. Vou convidar na minha rede social lá alguns amigos, ou no meu sítio, ou em determinado lugar. Convida e diz lá, olha, nós vamos começar com um culto. Vocês estão convidados para participar. É uma evangelização. Então, eu digo até o seguinte, a gente deve fazer aquela evangelização de Cornélio. Né? Quando o Senhor disse para Cornélio para ele mandar chamar Pedro, e ele teve essa experiência com o Senhor, ele entendeu logo, tem alguma coisa muito boa, vou chamar meus vizinhos. Hoje seus vizinhos estão na rede social. Então aproveite, Rafael. Vai para a rede social e evangeliza. E é interessante, pastor, porque hoje na rede social até o tímido, né? Não precisa dizer nenhuma palavra. Não precisa nem dizer uma palavra. As redes sociais da nossa igreja hoje têm tanto conteúdo. Ele reposta, né? Exatamente, tantas mensagens que já tem ali no YouTube, no Instagram mesmo, né? Que eu acho que hoje é a rede mais utilizada. Tão fácil ir ali fazer um compartilhamento, às vezes não precisa falar nada e você já está evangelizando tantas pessoas. Não tem mais essa desculpa, eu sou tímido. Não essa tem. que eu tinha, não tem. Essa não tem Mas mais. eu evangelizava assim mesmo, tá? Ia pra rua evangelizar. Folhetim na mão, daquele tempo de folheto. Batendo de porta em porta. O tímido tem que fazer aquele clamor e ir, né? Tem que ter essa ousadia que o Espírito Santo eu dá. tive esse lado, eu sempre fui muito tímido, muito mesmo. Mas eu lembro a primeira vez que eu fui na frente da igreja, o quanto eu transpirei. Eu saí de lá com a camisa molhada. Eu botei um blazer e saí de lá com a camisa molhada de suor. Mas eu sempre, assim, aceitei desafios, me desafiar. Eu sou, mas eu vou. O senhor acredita que eu também era muito tímida? É verdade? E ainda sou? Não parece. Viu? Não né? parece. Eu deixo transparecer. Eu tenho uma amiga Esse que lado talvez meu que as esteja pessoas assistindo. julgam como meio fechado, isso é um pouco de timidez. Ela é jovem, talvez esteja assistindo, e ela falou assim que eu entrava no cursinho pré-vestibular de cabeça baixa, de tanta vergonha, porque a entrada da sala, eu dava de cara com todo mundo sentado, e eu não conseguia, eu entrava, sentava sempre no mesmo lugar, e entrava de cabeça baixa, sem olhar para ninguém, sem falar com ninguém, e fazia Sei assim... o que é isso. Eu não conseguia olhar, e para levantar a mão para fazer uma pergunta para o professor, Também. eu quase morria. Eu ficava assim, não, tomara que o outro ali faça a pergunta que eu estou em dúvida. Aí quando não tinha jeito mesmo, então no clamor, Senhor me ajuda. Quantas vezes eu tive que clamar, Senhor me ajuda para conseguir levantar a mão. E quando eu entrei na faculdade, todo mundo ficou assim, mas como assim você vai fazer jornalismo? Uma pessoa tímida fazendo jornalismo, isso não tem cabimento. Só que eu fiz jornalismo porque o Senhor mandou. Ele tive sabia. um sonho e ele falou, faça jornalismo. Foi assim, literalmente ele desenhou, faça jornalismo. Então uma pessoa tímida fazer jornalismo não tinha cabimento nenhum. As pessoas não acreditavam, falavam assim, ela tá ficando doida. Até eu achei, mas eu falei, eu vou ouvir o Senhor, que é ele que me conhece. É o conselho. É o conselho. Foi lá no primeiro programa, é o conselho, ele e tem aí, conselho. O Senhor, ele foi moldando e foi tirando a timidez. E até hoje tem um pouco, mas nem se compara com o que eu tinha. E me fez lembrar do povo fala, que é um termo jornalístico, que é o seguinte, você tem que ir para a rua, para um lugar muito movimentado e começar a entrevistar as pessoas. Eu quase morri nesse dia, eu falei, como eu vou começar? Fui para a rua, lá de Juiz de Fora, que é Minas Gerais, que é o calçadão. E nesse calçadão passa milhares de pessoas o dia inteiro, é a rua mais movimentada da cidade. E eu fui lá com a câmera. E quem disse que eu conseguia começar a fazer? Não conseguia. Aí eu parei. Sério, eu fechei o olho ali mesmo. Não foi nem aquela oração assim. Não, eu tive que ser assim, Senhor, tem misericórdia. Eu tive que procurar uma comunhão muito grande com o Senhor de misericórdia. Eu falei, Senhor, o Senhor precisa me ajudar. O Senhor que me colocou nessa situação, me ajuda. E eu clamei, Senhor, me ajuda. Depois que eu clamei, aí eu consegui. Ele me deu a ousadia, a graça. E depois disso, até hoje, eu continuo. Fica aí, então, o conselho para os tímidos aí, ó, na rede social. Você não precisa, Nínive já esclareceu aqui, não tem timidez em rede social, não. Faz um clamor antes, ora ao Senhor e o Senhor vai dar a solução. Nínive, temos mais uma pergunta, né? Temos, Andréia. Agora a Carol tem uma pergunta. Pastor, a minha pergunta é como que nós podemos responder com sabedoria e até com humildade às críticas que às vezes sobrevêm nas redes sociais.
Carol, essa pergunta é muito pertinente porque tem a crítica e tem o ataque, né? Porque a crítica, se ela for respeitosa, você tem como responder à crítica. Agora, a agressão, não. E hoje a gente vê um equívoco muito grande no meio evangélico. É muito comum você ver em rede social, quando alguém critica alguma coisa de evangelho, as pessoas dizerem bem assim: olha, servo de Deus não pode julgar. Servo de Deus não pode julgar. Como assim? Não, mas tem um texto bíblico que diz para você não julgar para não ser julgado. Você não pode fazer um juízo acerca de uma pessoa condenando uma pessoa, mas aquilo que é condenável à luz da palavra de Deus, você tem direito. Já foi julgado. Já foi julgado. Deus já estabeleceu. E tem certas coisas que não cabem para o servo de Deus. Certas condutas, certas coisas. E isso fica claro. A própria Bíblia diz que o julgamento deve começar pela casa de Deus. E aí você vê, por exemplo, se isso fosse uma verdade, você pega ali em 1 Coríntios capítulo 5, 1 Coríntios capítulo 5, a partir do verso 1, vai tratar de um assunto onde Paulo está dizendo à igreja de Coríntios assim: olha, eu me admiro de vocês. Como é que vocês têm uma pessoa dentro da igreja vivendo essa situação e vocês admitem essa pessoa dentro da igreja? Paulo está exortando a igreja. E ele diz assim: põe esse cara para fora da igreja. E ele está repreendendo a igreja por aceitar aquela situação. Então não é assim que a igreja tem de concordar com tudo e aceitar tudo. Agora, o que nós precisamos de fazer é respeitar e exigir que os outros nos respeitem. Entendeu? Ninguém é obrigado a concordar com a igreja Maranata. Ninguém é obrigado. Mas a pessoa tem o dever de me respeitar como Maranata, aquilo que eu creio, aquilo que é a minha fé. Então, se alguém quiser fazer alguma crítica ou quiser discutir alguma coisa de maneira respeitosa, eu vou ouvir. Agora, agressão não. E aí vem um outro detalhe. Hoje você encontra muita gente nas redes sociais se dizendo evangélico, mas ele não evangeliza ninguém. A Bíblia diz que pelos frutos você conhece a árvore. Ele não tem fruto, mas ele quer ser o árbitro do evangelho, daquilo que ele não vive, daquilo que ele não é, e ele vai para a rede social. Tem uns aí que se intitulam até pastor. Ele usa o título de pastor fulano de tal. Qual é o rebanho dele? Qual é a ovelha dele? Ele não visita ninguém, ele não assiste ninguém, ele não tem igreja, ou se tinha, a igreja acabou. Estou falando de alguns casos, estou falando de alguém específico, não. De alguns casos, você vai ver, não, ele é ex-pastor. Na verdade, ele não diz que ele é ex, mas ele é ex-pastor, ele não tem rebanho, ele não tem ovelha. E aí ele quer dizer que o que está certo e o que está errado. Ou um ex-maranata. Eu uma vez vi uma moça na rede social falar alguma coisa muito interessante, porque alguém estava agredindo a igreja Maranata. E ela era nova na igreja Maranata, ela tinha começado há pouco tempo, ela postou lá. E ela disse bem assim: olha, eu quero te dizer uma coisa. E a pessoa está dizendo assim: eu sou um ex-maranata, eu fiquei aí dentro dessa prisão 20 anos, e não sei o que, uma coisa assim, tantos anos dentro disso daí, enganado e não sei o que, e pererei parará, hoje eu estou livre e tudo. E ela disse bem assim: olha, deixa eu te falar uma coisa, os pastores aí me impunham um monte de coisa, eu era um escravo, eu não sei o que. Ela disse: olha, deixa eu te falar. Eu tenho poucos meses que eu estou na igreja Maranata. Ela era do Pará. Ela disse assim: eu estou aqui, eu tenho poucos meses na igreja Maranata e eu não vi nada disso que você está dizendo. Eu não vi nada disso. Mas deixa eu te falar. Aí ela botou o nome da denominação que ela era, eu não vou falar aqui. Ela disse assim: eu era da igreja evangélica tal, uma igreja tradicional. Ela disse assim: e um dia eu conheci a igreja Maranata e saí dessa denominação. Estou na igreja Maranata. Mas eu sou incapaz. Ela disse assim: eu vim para a igreja Maranata,
conheci coisas aqui que eu não conheci lá, estou vivendo coisas maravilhosas e foi por isso que eu saí, eu senti um crescimento, mas eu trago no meu coração uma gratidão pelo que eu aprendi lá. Foi lá que eu me converti. Na outra igreja. Na outra igreja. Lá eu tive uma experiência com Deus e tudo mais. E eu sou incapaz hoje, por eu ser maranata, de agredir aquela instituição. Então, uma coisa, eu vou repetir aqui, é eu dizer, não, eu fui de uma determinada denominação e tal doutrina, eu saí de lá por não concordar com tal doutrina. Mas você querer que as pessoas acreditem que você era tão, me desculpe a expressão assim, tão bobo, tão que você foi explorado 20 anos, você está falando mal de você mesmo. Não é verdade? Você pode ter vindo de qualquer denominação evangélica. Alguma coisa boa lá no passado aconteceu. Se você está vivendo uma experiência nova, glória a Deus. Se tem alguma coisa lá, à luz da palavra de Deus, que você aprendeu que não está certo, você pode até falar daquilo ali, mas não atacar as pessoas, atacar a religião, a denominação ou o líder daquela religião. Por exemplo, né, vou te citar aqui um exemplo. Uma irmã veio de uma denominação onde onde se fala, eu conheci essa irmã, uma serva de Deus, onde se fala da rosa ungida, do travesseiro, e alguém pode dizer, tal denominação, tem mais de uma que fala isso, o travesseiro abençoado, a água abençoada. Nós hoje, o Senhor nos ensinou que isso daí é algo que é um tipo de idolatria. Porque a bênção é Jesus, a bênção não é o travesseiro, a bênção não é... Aí diz assim, mas você está falando mal de uma religião. Não, eu não estou falando nome de religião. Eu não estou falando nome de pastor. Eu estou ensinando, o meu propósito como pastor é o ensino. Essa irmã veio de lá e sabe o que ela me falou? Ela disse que ela procurou médicos em vários lugares. E ela disse isso para mim. Eu sou incapaz de falar mal daquela igreja da onde eu vim. Ela disse assim, porque eu fui procurar um psiquiatra, porque eu tinha convulsões terríveis. Primeiro eu mudei de Minas Gerais para o Espírito Santo, porque o médico me aconselhou a ficar mais perto da praia para ver se me fazia bem. Eu mudei, vim morar no estado do Espírito Santo. Ela disse, não fiquei boa aqui. Aí procurei um médico. O médico falou comigo bem assim. Ela disse, o médico não era crente. Falou comigo, a senhora não tem problema psiquiátrico nenhum. Seu problema é espiritual. A senhora procura, e falou para ela, ou uma igreja, ou falou uma outra coisa, que eu não vou nem dizer aqui. Você procura isso, aquilo, e resolve seu problema, que seu problema é espiritual. Ela disse, eu fui para a igreja, cheguei lá, eles fizeram, me convidaram para participar de 7 cultos especiais. Ela disse assim, e eu fui liberta. Nunca mais tive uma convulsão. Ela disse, eu não tinha convulsão. Ela disse, eu tinha uma possessão maligna. Ela disse, nunca mais eu tive. Ela disse, mas depois o Senhor me chamou e eu conheci a igreja Maranata. Ela disse, mas eu vou falar daqueles irmãos que jejuaram por mim, oraram por mim. Ela disse, lá eu recebi uma bênção. Ela disse, hoje eu tenho algo melhor. Hoje eu conheci algo maior, mas eu não vou atacar lá. Agora, se você perguntar a ela hoje do que ela conheceu, ela tem algumas restrições às doutrinas de alguma coisa que ela viu que a luz da palavra de Deus não confere. Eu não posso acreditar que alguém foi lá no Rio Jordão e buscou uma água e orou por aquela água, e essa água é bênção na minha vida. A bênção na minha vida é Jesus. Mas você não pode dizer que lá nada serve. E as pessoas, às vezes, porque saiu do nosso meio, vão para a rede social e quer me agredir. E aí aquela história, né? Ah, mas evangelho é amor, você tem de aceitar tudo. Não, eu não tenho que aceitar tudo. A Bíblia diz assim, o homem herege, né? Isso se encontra em Tito 3,10. O homem herege, depois de uma ou duas repreensões, evita-o. Então tem certas pessoas que a gente tem é de bloquear mesmo. E aí vem uma outra coisa, que o servo de Deus, ele tem de remir o tempo, perder tempo ouvindo gente que saiu do nosso meio e que você vê a vida espiritual dele andou para trás. O camarada, você olha para ele, a aparência de ímpio, ele não dá fruto, ele só agride os outros, e você vai parar para ouvir esse tipo de gente?
bloqueia. E não vai lá na rede social dele, não. É bíblico. Esse, evita-o. Está na palavra de Deus. Herege, evita. A pergunta dela é até como responder, mas às vezes é melhor nem responder, né, pastor? Melhor não Nem perder o responder. tempo Tem em certas pessoas que responder, você vai né? perder tempo. É jogar pérolas aos porcos. Entendeu? E a palavra de Deus fala a respeito do herege e fala mais, porque fala a respeito do apóstata também. E o apóstata, a Bíblia diz que ele não acha lugar de arrependimento mais não. Entendeu? Ele apostatou da fé. E o apóstata é aquele que nega a experiência que ele viveu. É o sujeito que foi usado em dom espiritual, foi usado e passa a negar dom espiritual. Teve experiência com a consulta à palavra e passa a negar a consulta à palavra. Gente que teve experiência. Eu uma vez vi uma jovem, terminando aqui, uma jovem, e alguém fez uma crítica a ela, da nossa igreja, sobre dom espiritual. Sobre dom espiritual, sobre consulta à palavra. Consulta à palavra não existe, consulta à palavra não é bíblico, não sei o quê, pererei, parará. E ela ficou abalada com aquilo ali, a pessoa usou de muitos argumentos e ela ficou abalada. E aí ela foi conversar com alguém, dizendo assim, olha, eu estou em dúvida sobre consulta à palavra. E essa pessoa que a conhecia muito falou com ela bem assim, mas como é que você vai negar as experiências que você viveu? Você me falou de textos que Deus te respondeu claríssimo. Para você, consulta à palavra não é uma teoria, não é simplesmente uma doutrina, é uma experiência que você teve com Deus, que não pode ser, você não pode me dizer que foi coincidência, Deus te respondeu o que ele te respondeu. E essa pessoa foi usada por Deus e falou, é a verdade, eu não posso negar, não, são muitas experiências. É isso aí. No primeiro programa, pastor Diniz até falou, a Andréia, respondendo uma das perguntas sobre isso, né? O cuidado que a gente tem que ter nos conteúdos que são consumidos, que são compartilhados, né? E a rede social, ela traz esse risco, porque é algo que está distante, está dentro do celular, e às vezes num clique você cai ali numa página, cai ali num Instagram de algo que é contrário ao que nós vivemos, ao que nós pregamos, né? E isso é muito sério, né? Então, assim, eu penso também que a gente tem que ter esse cuidado como servo do Senhor, como jovem, né? Não só em relação ao nosso testemunho, mas em relação àquilo que é consumido, que é consumo, né? Isso aqui, internet é consumo. E, às vezes, as pessoas ficam atreladas, assim, eu tenho que evitar aquilo que é o pecado explícito, né? Aquilo que o mundo consome, eu não vou consumir. Aquilo que o mundo ouve, eu não vou ouvir. Mas nós temos hoje essa situação, que inclusive é tratada na escola bíblica também, né, pastor Diniz, de apóstatas, de hereges, que estão ali publicando uma enxurrada de conteúdos que são exibidos muitas vezes para nós, porque o algoritmo faz essa filtragem, sim, ele vê que tem assuntos ali que ele fala... É relacionado, né? Que são relacionados ao que nós também consumimos, ao que nós falamos, e isso pode chegar até nós, e nós precisamos ter esse cuidado para fazer essa separação e para identificar o que não tem que ser nem visto, né? Isso. E às vezes o fraco espiritualmente é atingido. E vou te dizer mais, Nínife. A palavra de Deus fala que existe vaso para honra e vaso para desonra. Do mesmo jeito que, às vezes, como nós vimos aqui o testemunho do Natanael, e que ele foi usado por Deus sem ele saber que aquela jovem ia morrer, mas Deus sabia. E Deus deu a ela, através do Natanael, uma oportunidade de ouvir do Senhor. Assim como Deus tem aqueles que ele usa como instrumento para bênção, Satanás tem aqueles que ele usa para maldição. Ele tem os instrumentos dele. Às vezes a pessoa, ela nem sabe que ela está sendo usada pelo adversário para fazer o mal a alguém. Às vezes na cabeça daquela pessoa é uma ação maligna e ele foi convencido até de que aquilo ali é alguma coisa boa, que ele está fazendo fazer o bem para alguém. E ele está sendo um instrumento nas mãos de alguém. E o adversário, ele é astuto. É aquilo que eu falei aqui no primeiro programa. Ele é astuto, ele é inteligente, ele se transforma até em anjo de luz. Ele veio para matar, roubar e destruir, mas ele não diz isso para ninguém, não. De maneira bem tosca assim,
Quando um jovem experimenta droga pela primeira vez, ele não está querendo morrer drogado. Ele está querendo ter uma sensação gostosa, maravilhosa. Mas aquilo ali muitas vezes vai matá-lo, vai destruí-lo. Então o adversário é assim, quem toma uma bebida alcoólica, às vezes morreu ali num acidente, uma tragédia na vida, uma briga por causa daquele estado que ele estava, mas ele não buscou isso para isso. E às vezes você vê crente ingênuo que ele vai beber de uma fonte envenenada e ele não percebe que aquela água está envenenada e ele vai morrer com aquilo que ele consumiu. Vai matar ele, mas o adversário sabia para onde estava levando ele. Por isso que o servo de Deus tem de ter, falamos no primeiro programa também, sabedoria e discernimento de espírito. Você tem que conversar com a pessoa e ter discernimento de espírito. Comunhão com o Senhor, para você não cair nas astutas ciladas do inimigo. Glória a Exatamente, Jesus. até porque essas mensagens, né, perigosas aqui que nós falamos, não são direcionadas para as pessoas que estão no mundo, né, mas são direcionadas para quê? Para tirar aquele jovem que está firme no Senhor, que está na presença do Senhor, para tirar a bênção da vida dele, né, porque é isso que o adversário quer, porque quem ele a alma já é dele, isso não importa, E mas você aquele que pega tá... essas pessoas que muitas vezes se denominam evangélicos, mas procura dar uma pesquisadazinha na vida espiritual dele. Tem um monte de gente hoje que não prega evangelho. Ele quer despregar para quem está no evangelho. Ele quer atacar quem está no evangelho. Mas ele não prega que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus liberta. Ele não prega evangelho. Você entra nas redes sociais dessas pessoas e você não vê ele falando de Jesus, você não vê ele evangelizando ninguém, porque ele não tem o que falar. Você vê ele querendo tirar, destruir a fé dos outros. Ele que um dia teve a fé, apostatou da fé, e o trabalho dele hoje, aquilo que eu falei, às vezes enganado pelo inimigo, ele nem sabe, mas ele é um instrumento para destruir a fé dos outros. E é só o que ele faz. Ele não prega evangelho. Ele ataca a igreja dos outros, ele ataca a fé dos outros, ataca a denominação dos outros. Pode entrar. Pode não entra não. Mas se entrar, você vai ver que ele não prega evangelho. Ele não fala de Jesus, você não vê ele convidando ninguém para um culto, ninguém para uma bênção, ninguém para ouvir uma palavra. O negócio dele é outro. E usa um instrumento tão maravilhoso, né, que é a rede social, tão bom, tão eficaz para o mal. É uma pena, mas nós jovens vamos estar atentos. Essa é a mensagem, a vigilância com as redes sociais. E agora nós temos um momento muito especial, que é um pastor que vai dar uma palavra para os jovens relacionado a este assunto. É o pastor Ronaldo Ricardo, de Santa Catarina. Fala, pastor! A paz do Senhor Jesus a todos os jovens, pastor Daniel, de São José, Santa Catarina. Eu gostaria de deixar uma palavra nesse programa tão importante que tem fortalecido, edificado a vida dos jovens, tem sido um recurso maravilhoso para o crescimento espiritual dos jovens. E a palavra que eu gostaria de deixar ao coração dos jovens diante desse tema, que é jovens e as redes sociais, se encontra na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, verso 2, que diz assim: Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. O apóstolo Paulo, ele fala àqueles que o haviam recebido a sua doutrina, recebido o ensinamento, que ele também deixou registrado na palavra que ele não recebeu de homem algum, mas ele recebeu do Senhor. E aqueles que o ouviram, da mesma forma, agora testemunhavam de todo o ensino recebido. Assim, os jovens também têm recebido dessa obra as doutrinas, os ensinos, têm tido experiências com o Senhor. E o tema central aqui, que, como falamos no início, é aquilo que o apóstolo Paulo fala: vós sois a nossa carta escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. O que os homens têm lido acerca da sua vida, o que os homens têm visto acerca da sua vida, aquilo que você tem postado nas redes sociais, aquilo que você tem mostrado, que estilo de vida, que vida você tem mostrado àqueles que são comuns a você, aqueles que são, que participam das mesmas redes sociais que você. Você tem testemunhado desse amor, dessa bênção do Espírito Santo, o Espírito do Deus vivo, aquilo que o Espírito escreveu no seu coração, é isso que você tem testemunhado.
Você tem sido instrumento nas mãos do Senhor para a propagação dessa mensagem do Evangelho, dessa mensagem eterna de salvação e dessa mensagem que o Espírito Santo comissionou à igreja, que é o Maranata, Jesus vem, que você possa ser, né? Como o apóstolo Paulo disse aqui, olha, conhecida e lida por todos os homens. Essa carta, a carta era para ser lida. A sua vida, por mais que você muitas vezes nem saiba, está sendo lida por muitos. Você tem sido analisado por aquilo que você fala, por aquilo que você escreve, pelos seus posicionamentos, aquilo que você posta nas redes sociais. Então que você possa, meu jovem, minha jovem, você possa ser essa carta escrita que testemunhe o bom perfume de Cristo, um Jesus vivo e uma eternidade no seu coração. Amém? A todos a paz do Senhor Jesus. Obrigada, pastor Ronaldo. Que bênção maravilhosa ter o senhor participando aqui conosco, não é mesmo, pastor Diniz? Que bênção ter os nossos pastores também, mesmo estando de longe, dando uma palavra para os É jovens. uma grande bênção, né? Uma oportunidade maravilhosa, passar a experiência que viveu, aquilo que conhece, né? Muito bom. Exatamente. Nós estamos chegando ao fim de mais uma edição. Eu queria que o senhor desse as considerações finais deste tema, porque agora fechou. Já fizemos 2 edições. Eu só queria deixar um esclarecimentozinho que, às vezes, esse tipo de coisa que eu falei aqui há pouco, eu já vi gente dizer assim, mas vocês, Maranata, também falam de outras igrejas. Eu vou fazer essa ressalva. Nós nunca falamos do nome da igreja, nós pregamos o evangelho e nós não falamos para o de fora. A intenção não é agredir quem está na igreja A, B ou C. A nossa intenção é instruir o nosso povo para que a pessoa saiba por que você não tem, por exemplo, vou citar aqui um caso aqui, né? Que você não tem a água do Rio Jordão. Por que nós não temos? Por que nós não temos a fronha abençoada? Então nós falamos, não, mas você fala em rede social, você fala no YouTube, nós falamos para o nosso povo. Aquilo ali é um seminário para o nosso povo. Ah, mas alguém de fora pode ouvir. Mas a nossa intenção não é essa, não é de agredir. Você não ganha ninguém para Jesus atacando igreja. A nossa mensagem é vem e vê. Vem, conheça o que Deus tem feito no nosso meio. Nossa mensagem é essa, não tem o intuito. O pastor fulano de tal, a igreja tal, a denominação tal, não tem isso. Tem ensino, tem doutrina. E a doutrina, às vezes, você para ensinar a doutrina, você vai acabar falando de alguma coisa que alguém pode, eu respeito. Como respeito alguém, respeito e não concordo, né? Alguém que é tradicional e não teve a experiência que eu tive com o dom espiritual e vai dizer que o dom espiritual não existe. Eu respeito e não concordo e vou pregar que o dom espiritual existe. Mas eu reconheço o direito dele, que acredita nisso, apesar de ter certeza que ele está equivocado, mas é o direito dele. E ele não está me agredindo por isso, né? É o direito dele. Agora, Maranata, crê no dom espiritual, esse povo é isso e aquilo, aí é agressão. E isso nós não fazemos. Fica esse esclarecimento que no final de um assunto tão palpitante, né? E pastor, quando começa a falar, parece que está pregando, né? Mas é uma bênção sempre ter os pastores aqui conosco, pastor Diniz Preste, uma bênção, uma honra ter o senhor aqui conosco, participando. Alegria participar com o senhor vocês. Que tem tantas experiências quando jovem, poder sempre compartilhar com a gente, é uma bênção muito grande mesmo. Tenho certeza que todos os jovens gostaram, jovens da sua própria igreja, né? Que bênção maravilhosa, queria agradecer a presença de todos vocês e a sua presença também, Nínive. Obrigada, Andréia, por participar hoje. Privilégio meu hoje participar junto com a Andréia desse programa. É a primeira vez que nós estamos juntas. Primeira vez. Obrigada, pastor Diniz. Não vou convidar a Nini para a Costa 4, não, porque o pastor dela vai arrumar um problema com ele, entendeu? Andréia, quero agradecer aqui também os meus amigos da equipe de produção, Karina, Tailson, Raíssa, que ajudam a construir esse programa com tanto carinho, pensam em todos os detalhes, nos irmãos que vão participar também com o Fala Pastor, com o Fala Jovem. Se você tem vontade de participar do programa, enviando uma experiência no quadro Fala Jovem, manda um comentário aqui, uma mensagem. Inclusive, Andréia, queria aproveitar esse momento, já que o tema de hoje é jovens e as redes sociais, convidar você que está nos assistindo para buscar as nossas redes sociais da Igreja Cristã Maranata, no Instagram, no YouTube. Aproveita para seguir, para visualizar ali os conteúdos. Nós temos hoje na TV também o nosso canal na TV, Andréia. Quais os canais que nós temos hoje? Então, hoje nós estamos no canal 126 da Embratel,
85 Sky Livre e também nós estamos na TV aberta aqui no Espírito Santo, no canal 16.2 e eu convido todos vocês a assistirem conosco e também por todas as plataformas digitais, conforme a Nínive convidou vocês, jovens e também a todos que estão nos assistindo. E também eu convido você a curtir, comentar e compartilhar este conteúdo. Você gostou desse programa? Gostou do tema? Que bênção maravilhosa! Se você não assistiu a primeira parte desse tema, vai lá, faz o que o jovem gosta, maratonar. Gosta de maratonar séries? Então, vai maratonar uma série que é uma bênção maravilhosa, que são as séries de programas Os Dias da Minha Mocidade, temas feitos especialmente para você, com conteúdo espiritual que vai edificar a sua vida. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima edição. A paz do Senhor!